CC News. Seu resultado é nossa marca. Nos próximos minutos, a nossa programação é um oferecimento de Webull, a sua fiel aliada na diversificação de investimentos, numa composição mais rica geograficamente de portfólio. Você tem a oportunidade de se unir a mais de 40 milhões de clientes que investem diretamente no mais aquecido mercado de capitais do mundo. Máximas históricas de S&P e Nasdaq que o digam. E o Diego conta como andam esses e outros indicadores, como por exemplo o Dow Jones. Pois não, Diego? Vamos lá com eles então, Léo. Índices acionários à vista abrem em queda, 0,38% de recuo para o Dow Jones, 38.501 pontos. O S&P 500 está caindo 0,34% aos 5.414 pontos, enquanto o índice Nasdaq tem recuo de 0,33% aos 17.608 pontos. Tá na hora então da gente repercutir DXY, VIX, yields de 2, yields de 10 anos. Capricha e vem comigo, meu amigo investidor, meu amigo trader. Tá na tela pra vocês. DXY, olha o DXY. Ó, seguimos investigando, hein? Caio e Diego na trincheira. Por que esse dólar tá ficando tão forte a nível global? É a falência de um dos bancos lá na Suíça, como a gente colocou? É a percepção de maior risco, ainda em resposta ao Parlamento Europeu? O que é que, em termos de narrativa, o mercado tá emprestando para justificar esse DXY depois de um CPI tão fraco, depois de um PPI também fraco, que é a antessala de um próximo CPI mais fraco ainda? O que está acontecendo para esse dólar buscar a nível global 105,77 pontos? Lembrando que as duas verdades podem acontecer, tá? Ou você tem um fortalecimento do dólar, ele é menos intuitivo diante de um CPI, de um PPI mais fraco, que sugere até menor custo de capital para os States, ou você tem o enfraquecimento das outras moedas. Ah, não diga, Léo, digo. E por mais óbvio que pareça, cuidado, porque a narrativa pode ser mais uma coisa do que a outra. É como se o dólar não estivesse se fortalecendo por razões dele dólar, mas como se ele estivesse sendo fortalecido por razões que enfraquecem as outras moedas desenvolvidas. E aí entra o euro na parada. Olha como é que tá o euro aqui, ó. Perdendo 0,58% de terreno. Alguma outra hipótese para além daquelas que a gente já organizou? Ou complemento, Diego? Bom, eu tenho um complemento porque teve falas de Lagarde agora há pouco, né? A previsão ainda se mantém de ela falar às 2h30, mas ela falou alguma coisa agora de manhã e basicamente foram falas que adotam um tom um pouco mais dovish, tá, Léo? Ela diz que estamos caminhando para o caminho desinflacionário, que a menos que tenhamos um grande choque ou se materialize um risco negativo, a meta é que a inflação atinja, sim, os 2% no segundo semestre de 2025, que é o horizonte relevante de política monetária, e ela também complementa que o corte das taxas reflete confiança suficiente na inflação. Não é exatamente uma novidade, né? Foi basicamente o que ela falou já. Mais dovish, né? Mas é um tom um pouco mais dovish que só ajuda o euro a perder um pouco desse valor em relação ao dólar. E aí acaba levando o euro, por exemplo, a perder 0,59%. Só que assim, o DXY já estava mais estressado há algum tempo. Acho que essas falas só ajudaram a basicamente continuar ou intensificar essa direção. Eu acho que é por aí também, Diego. De fato, essas falas mais dovish da Christine Lagarde, elas sugerem que o euro tem mais terreno a perder pro dólar, porque o corte de juros lá nos Estados Unidos não tá nem um pouco confirmado para setembro, né? Se espera que em setembro possa acontecer o corte, mas tá entre setembro e novembro a parada, né? A discussão. O euro, depois das falas da Christine Lagarde, de fato acentuou o viés de baixa. Vocês entendem isso aí do outro lado? Nossa missão é não deixar ninguém fora do barco aqui, tá? Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. O que tá em jogo? Se eu tenho um custo de capital, o juro, menor na Europa, eu tenho, em tese, menos um atrativo para remunerar o meu capital surfando na moeda europeia. Se isso acontece enquanto nos Estados Unidos a taxa de juros segue a mesma, esse diferencial aumenta e lá eu tenho mais razões. Não bastasse ser o mercado de capitais mais aquecido, mais líquido, com mais oportunidades, com mais complexidade, com mais chances de atuação, eu tenho também uma remuneração passiva do meu capital mais atraente, porque o diferencial de juros ficou maior. Resultado? Em tese, os Estados Unidos se habilitam a drenar um pouco mais de recursos para si, o que também, em tese, fortalece a moeda americana. Com as falas mais dovish da Christine Lagarde, você tem um cenário de que corte de juros na zona do euro pode acontecer mesmo que não haja cortes nos Estados Unidos. É cedo ainda para escrever isso em pedra, a gente vai precisar ver, reação e balão de ensaio, mas quer queira, quer não, as falas dela serão para isso. Ela que fala mais tarde, né? Ela fala 2h30, né? 2h30, pelo menos essa é a previsão, ainda ela fala neste horário. Neste horário, ainda fala hoje, portanto. Tá bom. Você conhece o meu amigo Marcelo Coutinho, Diego?
Conheço. É um bom menino, não é? É um bom menino. Eu tô esperando ele pintar o cabelo de novo, mas deixa essa pra uma próxima. VIX tá avançando 4,5%. E o Coutinho já está de volta. Dow Jones, S&P, Nasdaq, é momento Ibu na veia. Outra vez na veia. Pois não, Coutinho? Vamos lá, pessoal. Começando com o Nasdaq. Nasdaq segue altista. Tem dois candles aqui, o candle de ontem e, logicamente, a abertura de hoje, incipiente. Segue altista, né? Então você tem aqui um primeiro envelopezinho de alta, o segundo envelopezinho de alta, né? Nasdaq tá mais acelerado ou mais ascendente que os outros dois índices. Comparo com o S&P, S&P tem uma figura muito semelhante, também tem aqui um sobe, lateraliza, sobe. Os candles você vê, né? São candles pequenos em termos de corpo, você tem na sua maioria martelos ou spinning tops, que são candles que acabam até sendo adirecionais. Então, assim, S&P e Nasdaq estão num cunho altista, só que sem força. Quando eu olho para Dow Jones, Dow Jones está o pior de todos, a figura já mudou, né? Eu falei que a gente tinha um pivô de alta, né? Ou seja, então eu esperava que fosse um sobe, lateraliza, sobe, e o que aconteceu foi um sobe, lateraliza, não sobe. Então, ele faz aqui um movimento de lateralização, fica restrito 385 contra 391, você nota que é um intervalo pequeno, e monta uma figura de baixa. Então eu tenho agora já confirmado um envelope de baixa para Dow Jones, então eu tenho Nasdaq e S&P indo em uma direção de cunho altista, e tenho Dow Jones, a priori, montando uma figura baixista, querendo pegar e confirmando 380, montando um envelope de baixa. Muito bem, Marcelo Coutinho ao vivo conosco, 10 horas 39 minutos, especialmente para o Nínero de Oliveira Almeida Dutra Filho, que está aqui, também a Maria Luísa Léo, fã de Roberto Carlos. Ah, Maria Luísa Léo. José Calper também está na área, o Aurélio Moreira, o Rodrigo Milan, o Ícaro Assis, também o Guga Ranco e o Nilson Diniz. Olha lá pra você, Maria Luísa Léo, olha lá, ó. Esse cara sou eu. Boa, Maria Luísa Léo, é isso. O Roberto, que também tem uma música linda, Vivendo por Viver. Espero que você, Maria Luísa Léo, nunca se sinta assim. Nós temos 20 minutos para as 11 da manhã. Vamos falar de destaques corporativos abrindo os trabalhos com Tesla. Na sexta, o Morgan Stanley reafirmou a sua recomendação de compra e preço-alvo de $310 para as ações da companhia, com investidores antecipando a liderança contínua de Elon Musk. A empresa espera que o líder participe da próxima teleconferência do segundo TRI e prossiga com um evento Robotaxi, planejado para 8 de agosto em Austin. Apesar dos potenciais obstáculos legais, a influência de Musk na Tesla continua significativa, embora ele ainda não tenha atingido os 25% de poder de voto minoritário que almeja. Para conseguir fechar essa lacuna, poderão ser necessárias novas aquisições ou mecanismos financeiros estratégicos. O Morgan Stanley aponta que a substancial riqueza pessoal de Musk, possivelmente mais de $100 bilhões, nada mal, hein, Musk? Pode servir como garantia para futuras transações a fim de aumentar a participação dele em Tesla. Em outros highlights recentes, a companhia viu um apoio significativo dos acionistas com um pacote de remuneração de $56 bilhões dele, Musk, recebendo a aprovação de quase 80% dos votos expressos na Assembleia Anual dos Acionistas. Esse endosso sinaliza a confiança contínua dos investidores na liderança de Elon Musk. Vamos à situação de momento de Tesla. Alô, Diego Kerber. Neste instante, caindo 0,19%, $182,18. Tesla tá no movimento lateral, então tem aí para você o canalzinho. Eu imagino e sigo nessa tese de que seja o primeiro momento de reversão do papel. Tesla vinha de uma longa baixa e agora lateraliza. Tá restrita. $167 com 198. E aí você nota que fez aqui uma nova resistência em 186. O candle Tesla fechou em alta com um candle de baixa. Agora repica, volta para dentro do canal, ou seja, piora a situação porque fica lateralizado numa região menor, inclusive. Mas, de qualquer forma, para mim, altista. Ativo de manutenção, 3,72 de vol. Você vai aí para uns $3,80, $3,90, até $4 de stop loss. 10 horas 42 minutos de Tesla para a Nvidia. Em movimento recente, Mark Stevens, diretor da companhia, vendeu uma quantidade substancial de ações da empresa. Opa! Sirene. Por quê? Por quê? Atenção, para tudo. Quando você tem pessoas da própria empresa vendendo ações, isso costuma sugerir que
Já tá legal, né? Como é que é, Coutinho? Por favor, à vontade. Eles assistem a gente porque a gente mandou vender ontem, entendeu? Coutinho, tá com moral. Porque é isso, assim, se eu tenho participação na empresa e tô vendendo, não necessariamente eu não acredito mais no modelo de negócio da empresa, mas eu tô entendendo que o mercado tá premiando bem, logo deixa eu colocar um pouco no bolso. Quando esse sinal vem, para tudo, porque quando vem esse sinal, isso costuma sugerir essa estética. Vamos seguir aqui. Só não com essa trilha, porque essa só para, porque as transações envolveram a venda de 470 mil ações por um valor total superior a 58 milhões de dólares. Esse sinal sonoro quebrou esse humilde âncora aqui, né? Isso aí era Domingo Legal, não era Domingo Legal? Era ponto para os homens! Aí trava, 10h43. Deixa eu retomar aqui, esse é um programa sério da família brasileira. Vamos lá. Mark Stevens, diretor da NVIDIA, vendeu uma quantidade substancial de ações da empresa. As transações envolveram a venda de 470 mil ações, valor superior a 58 milhões de dólares. De acordo com os detalhes fornecidos, Stevens vendeu 150 mil ações. Essas transações reduziram significativamente as participações dele na empresa, mas ainda detém uma participação substancial de semicondutores e tecnologia, ou na companhia, voltada para semicondutores e tecnologia. A venda desse grande número de ações pelo diretor não teve contexto claro e, portanto, permanecem especulações. Eu já coloquei a minha aqui, hipótese de leitura. O Diego fala de NVIDIA, Diego. NVIDIA, que está caindo 0,59%, 128 dólares e 85 centavos. NVIDIA a gente comentou ontem que era venda, ou, logicamente, quem não quer se desfazer do papel, call stop. Permanece nessa resistência a 128 dólares, tem 3,37 de vol, vai ter um stop loss aí na casa de 3,80 até 4 dólares. Então ficar bastante atento. A figura é ainda uma figura de cunho altista, tá cheio de envelope de alta, tá tudo sob controle. A diferença é que eu tô num ponto que pode ser um ponto de desaceleração, e aí o investidor tem duas opções, ou zera ou coloca stop. 10h45. Não vou aguentar, hein, Leozinho? Já prepara aí o efeito sonoro, porque o Coutinho falou certo. Ponto pro Coutinho! Ponto pro Coutinho! Aí, Coutinho! Acertou, garoto! 10h45. Olha, 1.440 simultâneos, mais de 900 likes que vão seguir com a gente aqui pra cobertura. O nosso Alex Martins está chegando em instantes pra trazer a visão macro dele nesse sentido. Coutinho, pra gente fechar, eu vou pegar a carona no último highlight corporativo, que toca em Apple. Nosso Caio Melo separou. Apple chamou muito a atenção, voltou a ser a empresa mais valiosa do mundo. Duas funcionárias da companhia entraram com uma proposta de ação coletiva, atenção, alegando que a empresa paga salários mais baixos às mulheres do que aos homens, por trabalhos exatamente iguais ou semelhantes. A ação, movida em Tribunal Estadual de São Francisco, tem como alvo práticas de contratação da Apple, usadas para definir remuneração, bem como as políticas de avaliação de desempenho. É a mais recente de uma série de ações judiciais por equidade salarial contra grandes corporações, incluindo gigantes de tecnologia, que alegam que pagam menos às mulheres e outros grupos considerados minorias sociais. O processo busca representar um grupo de 12 mil mulheres empregadas na Apple, em vários departamentos desde 2020. As demandantes alegam que a empresa está violando as leis de igualdade de remuneração, emprego e práticas comerciais da Califórnia. Pois não, Diego Kerber. Apple, que está mais próxima da estabilidade, 0,07% de avanço apenas, 214 dólares e 45 centavos. Bom, a Apple, ela tá no mesmo ponto, também comentei no dia de ontem, que a NVIDIA, tá? Eu tenho duas confirmações, tenho duas expansões de FIBO batendo no mesmo ponto, sugerindo venda. Então, você tem aqui 8,86 de vol, você tem aí um stop loss acima de 9 dólares, inclusive. E assim como a NVIDIA, você tem duas opções. Ou você zera, ou você cola o stop na expectativa de pegar e empurrar o papel para cima. Você tem a 214 e a 216, duas resistências que são bastante complicadas de serem atravessadas. Por isso eu teria cuidado. Coutinho, seu destaque final. E lembra, hoje é sexta-feira. Fibonacci. É dia de Fibonacci. Quebrou o seu humilde fibador. Não, é só você se despedir com classe depois de um gancho como esse. Pessoal, fiquem com Deus, tenham uma semana maravilhosa, boa continuidade de programa. E a gente vai se ver à tarde com o Vini às 14 horas. Tenham todos um final de semana divino. E nós nos vemos na próxima segunda-feira.
Tchau, Coutinho. Obrigado por mais uma. 10h48, Alex Martins está chegando. É com ele que a gente segue o papo no oferecimento de Webull. Você curtiu o mergulho na maior fotografia de mercado de capitais do mundo, na terra do Tio Sam, ao longo desses últimos 15 minutos aqui de papo. Pessoal, porta pra dentro, atenção, dólar praticamente no 0 a 0, R$ 5,379. O Ibovespa tá caindo 0,50, insistentemente abaixo dos 119 mil pontos. E a curva de juros tem 2 pontos base e meio a 3 pontos base a menos. Se eu dissesse pra você que na ponta curta já tem contrato pedindo prêmio, você acreditaria? O Alex eu sei que acredita. Volume de negociação, Ibov. Rapaz, esse volume aqui... Ih, rapaz... Vou te dizer, viu? Me lembra até uma piada do Jô Soares, Alex. O volume da negociação da Bolsa. O Jô uma vez contou. Disse que um sujeito, muito másculo assim e tal, chegou pra mulher, falou assim, vamos pro motel, não, eu quero pro motel e tal, não sei o que lá. Aí, quando a coisa aconteceu... Ela já tava ali na cama e ele começou a falar, agora nós vamos resolver tudo, vai ser maravilhoso. Aí ela, mas eu sou muito romântica, as coisas tem que ter, né? Tem que ter um preparo, um aquecimento. Eu sou muito romântica, você não vai falar nada? Aí ele falou, garota, em momentos assim, quem fala por mim, baixou a calça, é ele. Aí a mulher teria dito... Ele só tem isso pra me falar? Nós temos 10 horas com 49 minutos, 11 minutos para as 11. Por que eu puxei esse gancho, Alex Martins? Porque o volume da Bolsa Brasileira remonta a essa piada. Só tem isso pra falar, esse voluminho aí? 11 bilhões de reais. Nem isso, já tô exagerando. Tá em 10,6 bilhões. O Ibov que tá caindo 0,50. Parece ser uma fotografia que passa o seguinte recado. Ó, legal, Tebet Haddad. O recado de vocês foi bacana ontem. Só que a gente vai precisar de muito mais disso, ou do que isso, para que a gente continue aliviando a curva de juros e o dólar. Bem-vindo, Alex. Fala, Léo. Muito bom dia a todos do TC News. Tirem as crianças da sala, né? Você gostou da piada? Foi do João. Pois é, Léo. E a gente chega hoje, né, com o mercado global mais azedo e ruídos, né, agora vindos da França. Para um cenário global não é, né, um momento ideal para que a gente tivéssemos aí mais turbulências agora vindo da zona do euro, que parecia que ia tão bem, né, cortando os juros, mas aí amanhecemos aí com tanto, né, ruídos pela eleições legislativas que vai acontecer na semana que vem. O mercado digere um sentimento de que se a outra direita ganhar, provavelmente vamos ter mais protecionismos, mais barreiras de entrada contra a China. Isso já preocupa o crescimento global. Obviamente, quando a gente olha para a China, a gente olha para o nosso mercado interno. E ora agora o mercado digere a preocupação com a França também, com a questão da esquerda, com falas, né, do ministro de Finanças francês, dizendo que se a esquerda ganhar, vai negociar a saída da França da zona do euro. Então, acho que no atual momento que a gente vive, fomos dormir ontem com uma esperança, talvez, de que semana que vem tenhamos aí um anúncio por parte do ministro Haddad e da ministra Tebet em relação ao gasto primário, ou seja, corte de gasto primário, mas daqui até o anúncio, a gente já percebe que o externo tem potencial para deteriorar um pouquinho mais ainda o preço dos ativos. E acho que essa a percepção que a gente tem para esse começo de negociações. Claro que nós vamos ter agenda, vamos ter aí a confiança do consumidor e não só a confiança de Michigan, e não só a confiança de Michigan, a expectativa de inflação de 1 e 5 anos, importantíssimo, mas o sentimento que a gente fica é que nós vamos para um final de semana provavelmente com noticiários turbulentos, vindos principalmente da economia da França. E sempre quando a gente tem um cenário como esse, a gente sempre pensa que no final do dia sempre vai ter aquela demanda, né, por proteção, aquele seguro que normalmente os investidores gostam de fazer, que é muitas vezes comprando o dólar. Então acho que isso pode fazer com que o dólar, pelo menos, né, ainda não tem como eu traçar um cenário para os outros ativos, muito perto do 0 a 0, bolsa um pouquinho mais azedo, mas pelo menos para dólar eu tenho um sentimento de que na segunda metade do pregão, se esse sentimento de Europa ruim permanecer até o fechamento, acho que vamos ter aí um pouquinho de compra de dólar por
por conta, né, de seguro para o final de semana, Léo. Vamos, então, caixa a caixa. Começamos pela Europa. Você está repercutindo a narrativa que prevalece no mercado de que, sob a luz da eleição do Parlamento Europeu neste último final de semana, isso em geral, mas no caso francês em particular, o que o mercado está começando a precificar é incerteza em relação à força do bloco zona do euro, incerteza em relação à integração econômica interpaíses e interblocos, né? Entre blocos econômicos, zona do euro e outros do planeta. E aí, no caso francês, vale a pena eu te complementar, é o que eu falo, tem alguns ouvintes aqui que falam assim, não, extrema-direita, vocês estão loucos. É o que eu falo, assim, nós precisamos olhar para os fatos e você toma a decisão que você quiser do outro lado. Olha só a matéria que está repercutindo agora sobre a França, ó, compartilhando tela aqui com vocês. Ministro alerta sobre crise financeira na França, caso extrema-direita vença. Não tem esse D aqui, ó. Ministro alerta sobre crise financeira na França, caso extrema-direita vença. Bruno Le Maire, titular da pasta das finanças, diz que plataforma voltada à redução de impostos e taxas e de aumento dos gastos públicos causaria instabilidade. É do jogo, entendeu? É um ministro que está dizendo, ó, se a chamada extrema-direita vai lançar essa pecha, vencer, tem crise financeira na França. O Alex já coloca até mesmo aquela formação de grupos que sugerem saída da França da União Europeia. Existe esse grupo. Se esse grupo ganhar mais força, você tem um enfraquecimento claro do bloco. Hoje a Alemanha e França respondem pela grande força econômica da zona do euro. Você imagina o que não significaria uma eventual saída dos franceses? Pode acontecer. Pode acontecer, gente. Vai depender agora da eleição parlamentar. Então o mercado está cheio de dúvidas, Alex. Sobre a Europa, a Christine Lagarde há pouco falou, ela volta a falar 2,5. E ela acenou para mais cortes de juros. Ela foi percebida como mais dovish. Até acentuou o viés de queda do euro em relação ao dólar. Reforça o que você quiser em relação a essa pauta política e me responde, por favor, Alex. Você acha factível que a Europa corte mais juros, mesmo que os Estados Unidos não corte? Não, acho muito difícil. E lembrando, né, pessoal, quando a gente traz, o Léo bem colocou esses termos, a gente extrai justamente do noticiário. Então, quando eu cito, né, extrema-direita, eu pego, inclusive, falas do Bloomberg. Agora, cortes na Europa, sem você ter cortes nos Estados Unidos, eu acho pouco provável, até porque foi exatamente o direcionamento, né, que a Christine Lagarde deu para os passos futuros. Ou seja, ela agora vai depender muito da questão americana, muito dos dados americanos, para que a gente possa, né, ver, de repente, uma Europa voltando a cortar juros. O mercado hoje, né, de títulos na Europa cai com força, né, fecha taxas com força. Né, a questão da França, e 2, a questão de uma possível... um possível ruído não, né? Até teve ali a decretação, parece que já confirmada do Flow Bank, que é um banco de cripto, não é aí dos mais relevantes, mas é aquela situação... Mas liga alerta, né? É aquela situação que eu às vezes comento aqui. Quando você tem um mercado, né? E mercado não, eu digo praticamente boa parte do mercado aplicado em juros, qualquer noticiário que você entenda que é bom para você cortar juros, quando você vê um banco quebrando, foi igual quando aconteceu com o Silicon Valley Bank e com o First Republic Bank. Sim. Né? Se a gente for recordar, quando começaram a aparecer quando começou a aparecer problemas, né, nos bancos médios, o 10 anos, o 2 anos, ou seja, a curva de juros americana inteira, né, começou a fechar taxas. Então a gente sabe que hoje a gente tem um posicionamento global muito aplicado em juros, ou seja, deseja que a taxa de juros caia. Então, por mais que seja um banco de cripto, né, que talvez não tenha tanto peso no sistema bancário suíço, mas quando, é aquilo que a gente fala, quando a gente tem um mercado extremamente aplicado, ele quer que caia, ele vai usar essa notícia a favor. Então você amanhece com um noticiário que joga as taxas de juros na Europa para baixo. Você tem na Alemanha, mais 10 pontos base a menos. 10 pontos base. Você tem mais um noticiário vindo da Suíça, obviamente o mercado vai utilizar esse noticiário a seu favor, né? Então acho que cortar juros, tá, Léo, na zona do euro, só mesmo com uma sinalização, pode ser que nem tenhamos, né, uma sinalização de 2 cortes esse ano, porque se a gente for olhar o dot plot, a projeção de corte para 2025 até aumentou por parte do Fed. Então pode ser que se você tenha números, de repente, sinalizando que a inflação está caminhando para a meta,
aí sim nós vamos ter de novo a Lagarde ou qualquer outro diretor do Banco Central Europeu falando que existe sim a possibilidade de relaxar um pouquinho mais a política monetária. Mas neste atual momento, eu acho que é muito cedo a gente precificar mais um corte por parte do Banco Central Europeu. Banco Central Americano, eu vejo sim um corte no último trimestre. 2 cortes a depender do mercado de trabalho. A gente teve agora de manhã um dado, às 10h30, que foi o índice de preços, né, de produtos exportados e importados. Sim. Os 2 caíram, né? Então sinaliza que até o de exportação caiu mais. Sinaliza que os Estados Unidos até está exportando agora deflação para o mundo. Importação caiu menos do que foi o recuo da exportação. Mas de qualquer maneira já ajuda, porque a partir do momento que você está importando com um preço menor, também essa deflação pode também os Estados Unidos pode ser beneficiado com essa importação, preços de importação com deflação. Então é um cenário que a gente ainda vai ter que ter mais uma confirmação, né, muito clara do mercado de trabalho. Léo, ontem nós tivemos seguro-desemprego, corrobora, mas o mercado, né, olha para o payroll. Não tem jeito, o mercado gosta, né, de ter as métricas ali do salário, né, da hora paga ao trabalhador americano. Então enquanto a gente não tiver o payroll sinalizando, né, um arrefecimento, como a gente já viu nos índices de antecedentes de atividade também nos índices de inflação, o mercado provavelmente não vai decretar como certo 2 ou 3 cortes, Léo. Nós temos 10h59, a gente começou pela Europa, você fez a transição e pousou nos Estados Unidos. Que semana é essa para os Estados Unidos? É uma semana que tem um PPI e um CPI que favorecem mais esperança para cortes de juros. Eu vou te levar para a FedWatch em instantes. Ao mesmo tempo em que um Jerome Powell e a decisão de juros americana basicamente contrabalancearam isso. Porque tanto o discurso dele quanto o dot plots parecem adotar um conservadorismo maior. Um corte de juros e olhe lá, hein? 2 talvez. A Mari Costa hoje falou assim, olha, sob a luz do PPI e do CPI, você tem 2 cortes de juros como um cenário que pode encorpar. Só que ainda serão necessários mais dados. E se eles vierem cada vez mais surpreendentes nessa linha de espaço para cortar, 3 cortes não dá nem para descartar. Mas hoje o cenário base é um corte e olhe lá. CPI e PPI não foram suficientes para cravar 2 cortes, pelo menos no discurso dos dirigentes do Federal Reserve, bem diferente do que a Europa fez antes daquele primeiro corte do BCE. Vamos falar da dinâmica americana depois do complemento de agenda do Diego Kerber. Pois é, porque estão saindo os dados de percepção por parte da Universidade de Michigan, tá, Léo? E a gente já tem as perspectivas ou expectativas de inflação em 5 anos, essas são as prévias do mês de junho, vieram em 3,1%, levemente acima da leitura anterior de 3%. Já as expectativas de consumo estão agora em 67,6%, né? Ou seja, a confiança do consumidor neste instante está em 67,6, caindo de 68,8 da leitura anterior e abaixo do consenso que era de 70 pontos. Portanto, bastante relevante isso. Falando rapidamente das condições atuais também, 62,5 pontos, se esperava 71, é uma desaceleração significativa em relação à última leitura, também de 69,6%. E as expectativas também de inflação de mais curto prazo, 3,3%, exatamente como a expectativa anterior. Léo. Obrigado ao Diego, vamos repassar, de olho no painel Mover Pro, tá aqui, ó, urgente foi merecido em relação ao fato de que a confiança da Universidade de Michigan, aferida pela universidade, foto preliminar de junho, fica em 65,6 pontos, quando se esperava 72 pontos. Então é uma foto menor do que a imaginada. Então aqui só reforçando, ó, prévia do índice Michigan de expectativa do consumidor, 67,6. Depois, condições econômicas, 62,5. Sempre de 0 a 100, tá, pessoal? Aí você tem prévia da expectativa inflacionária, Michigan, 3,30 em junho, exatamente como se esperava. Isso é a inflação de 1 ano. E na inflação de 5 anos, nós saímos de 3 para 3,10, hein? Quer dizer, uma leve revisão altista na prévia da expectativa inflacionária de Michigan. Vamos ao comentário do Alex Martins. Olha, eu tava fazendo todo o gancho aqui pra você falar dos Estados Unidos. Esse tempero complementa no fundo, à vontade. Olha, Léo, eu acho que esses dados ainda não captam principalmente aí os dados recentes de CPI possivelmente. E seguro-desemprego ontem, tá? Então, possivelmente a gente pode, na semana, no próximo dado, ter talvez uma visão melhor, né? Até porque os dados foram muito em cima
e essa pesquisa ela começa, né, com uma certa antecedência, então provavelmente não captou. Eu acho que até por isso, eu estou olhando o mercado, acho que até por isso o mercado não teve assim uma reação, né, talvez um pouco mais expressiva no momento da divulgação. Agora, quando a gente olha para a confiança é que me preocupa. Por quê, pessoal? Para nós, né, eu digo nós, economia brasileira, era muito melhor um cenário onde nós tivéssemos um possível corte de juros nos Estados Unidos, combinado com uma queda de preços, ou seja, com uma queda da inflação e mercado de trabalho, sem, né, de repente, fazer com que a atividade tivesse uma queda tão significativa como a gente vem acompanhando, principalmente no PIB americano. Por quê, pessoal? Porque o PIB americano, os Estados Unidos né, um dos nossos parceiros comerciais e, de novo, no momento atual, a nossa principal preocupação é o fiscal. Quando a gente fala de atividade global, e principalmente uma atividade global para baixo, significa menos arrecadação, significa um problema para a Fazenda, significa um problema para o ministro da Fazenda. Então, no atual momento, se nós começarmos a vislumbrar queda de atividade, e aí, né, não vou nem falar da China, porque a China já vem, de repente, mostrando aí que depende muito de uma Europa, foi aí o principal responsável, né, pela recuperação dos índices, dos indicadores da China, mas agora uma surpresa muito negativa na atividade dos Estados Unidos também pode ter uma reverberação aqui na nossa economia. Então acho que os dados de confiança preocupam olhando para o lado de atividade. Agora, se nós tivermos, né, os ruídos que nós temos visto, principalmente por conta aí, do fiscal, e não digo nem efetivamente, né, de uma solução, digo só os ruídos. Se nós tivermos uma descompressão dos ruídos e um cenário de corte de juros lá fora, ou seja, as coisas acalmem aqui internamente com uma queda de juros lá fora, pode ser que esse cenário compense uma queda da atividade global, tá? O que não pode é a gente navegar um período de queda de atividade, e aí eu cito tanto dos Estados Unidos como da China, ainda com mares turbulentos em relação ao fiscal, né? Então, por isso que eu até comentei ontem à tarde, né? Esse anúncio, né, das medidas que vão ser anunciadas na semana que vem vai ser muito decisivo para você ou trazer de volta a credibilidade que o arcabouço fiscal precisa, ou para você decretar de vez o abandono do arcabouço fiscal. Então, se nós tivermos realmente medidas concretas, e não é medidas, pessoal, de melhora do fiscal via arrecadação. O governo precisa trazer algo com corte de gasto. Se não vier algo com corte de gasto e você depender da arrecadação, quem é economista, quem é analista, sabe que a atividade vai perder força, pessoal. A atividade vai contrair. E no momento onde você vai ficar dependente de arrecadação, com a atividade caindo, óbvio que a sua arrecadação vai acabar recuando também. Então é preciso que na semana que vem nós tenhamos o anúncio, né, de medidas que vão ser trazidas aí tanto pela ministra Tebet como pelo ministro Fernando Haddad, de melhoras no sentido de corte de gastos, Léo. Bom, Alex, essa notícia é absolutamente recente. O Caio Melo fez a contra-checagem, circulou por alguns grupos e, de fato, a Folha de São Paulo acabou de publicá-la. Eu não estou vendo a curva de juros reagir a isso. A depender da gravidade, isso aqui vai engrossar o caldo. Atenção, senhoras e senhores. O governo alterou dados da Previdência para reduzir projeção de despesa em 12 bilhões de reais. Não sei qual que é a brecha que existe, eu vou compartilhar aqui a imagem com vocês, para que isso possa ser enquadrado, inclusive, como crime de responsabilidade. Estou lendo a notícia agora, a gente vai descobrir juntos aqui o corpo do texto. A repórter é Diana Tomazelli, Folha de São Paulo, veículo, tá aqui, ó. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva alterou dados da Previdência Social para reduzir a projeção de despesas com benefícios em cerca de 12 bilhões de reais, segundo documentos obtidos pela Folha. A estimativa menor, incorporada ao relatório de avaliação do orçamento do segundo bimestre, ajudou o executivo a desfazer o bloqueio de 2,9 bilhões de reais realizado em março e honrar o acordo para liberar mais 3,6 bilhões de reais em emendas parlamentares.
Sem a contenção nos números da Previdência, o cenário mais provável seria a imposição de uma trava ainda maior sobre as despesas discricionárias, como custeio e investimentos, segundo 2 técnicos do governo ouvidos sob reserva. Aqui, ó, vamos avançar. A mudança de última hora está registrada em notas técnicas do INSS, disponibilizadas pelo órgão após pedido feito com base na LAI, Lei de Acesso à Informação. Em 15 de maio, a Coordenação de Orçamento e Finanças do INSS estimou que a despesa com benefícios alcançará 912 bilhões de reais no ano. A conta considera o ritmo de execução dos gastos até abril de 24 e um crescimento vegetativo de 0,64% ao mês, dada a redução das filas de espera. 4 dias depois, a Diretoria de Benefícios e a Assessoria da Presidência do INSS emitiram outra nota técnica, sugerindo o uso de uma taxa de crescimento de 0,17, não 0,64, equivalente a 1/4 da anterior. A recomendação resultou em uma nova estimativa de despesa, com benefícios, emitida em 20 de maio, 2 dias antes da divulgação do relatório. O valor ficou em 902 bilhões de reais, dos quais ainda foram descontados outros 9, em economias esperadas com medidas de produtividade e revisão de benefícios. A mudança de parâmetro também impactou a projeção de gastos com a compensação previdenciária, um acerto de contas feito com estados e municípios quando o antigo segurado do INSS se aposenta pelos regimes próprios desses entes. Antes estimada em 10 bilhões, a despesa com a compensação caiu a 7,9. Os efeitos somados evitaram um aumento de 11,8 bilhões nos cálculos da despesa com a Previdência. Procurado, vamos ao outro lado, o INSS disse que a definição dos parâmetros observa um fluxo processual de informações entre áreas que consideram aspectos diferentes. Enquanto a área orçamentária considera o histórico executado, a Dirben incorpora impactos de ações de gestão na análise dos dados de concessão e suas respectivas tendências. Na nota técnica de 19 de maio, a Diretoria de Benefícios argumentou que os dados de concessão do primeiro quadrimestre foram impulsionados pelo Programa de Enfrentamento à Fila. E a gente fecha com esses 2 últimos parágrafos. Destacamos que tais meses apresentam desafios operacionais. Janeiro é um mês que a produtividade é reduzida de forma significativa em decorrência de férias das equipes. Fevereiro tem menor número de dias úteis do ano, com feriados prolongados. Março, assim como abril, representam recuperação da capacidade produtiva, ultrapassando médias, pois estamos em um cenário de vigência do PEFPS, o Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência. Diz o documento. Propor um crescimento vegetativo de 0,64% ao mês, com base nesse período, seria inapropriado, segundo a nota, porque o Programa de Enfrentamento à Fila vale até 13 de agosto de 24, com possibilidade de prorrogação até novembro, e haveria uma tendência de acomodação no segundo semestre. Bom, o nosso Caio, a matéria é bem mais longa, até porque ela em tese está denunciando algo mais grave, né? O Caio Melo está fazendo uma apuração do ponto de vista jurídico, né? O que isso aqui pode implicar, em tese. Vamos ver o que a gente consegue encontrar. Olha, se o caldo já era de pressão para cima do Palácio do Planalto, tenho a impressão que esta manchete aqui vai cair como uma luva para a oposição continuar crescendo. Com certeza, Léo. E erro histórico, né, que a gente tem em relação a essas... Das pedaladas da Dilma. Das pedaladas não nos mostra bons resultados, né? Muito pelo contrário. Então acho que é averiguar realmente e ver se cai, né, sobre um crime de responsabilidade, Léo. A gente está apurando aqui em tempo real, pessoal. Acabamos de nos deparar com essa manchete, acabamos de nos deparar com este fato. Agora, o mercado ele costuma ser muito sensível. E aí o que a curva de juros está comunicando? Mínimas intradiárias. Assim, em princípio, o mercado não parece precificar, eu quero acreditar, né, intuitivamente, que se fosse algo tão imediato para causar instabilidade no atual governo, a curva de juros, me parece, subiria. E o que a gente está vendo são 7 pontos base a menos. Não sei se o mercado ainda não tomou pé, os principais gestores ainda não tomaram pé disso, não sei se é só uma manchete mais pesada, mas em termos de realidade política não deve contratar grandes desdobramentos. Você tem alguma hipótese, Alex? Por enquanto parece o mercado desprezar essa manchete. Olha, eu gosto sempre de olhar, né, para o passado. Então, para essa notícia... Desculpe, e o dólar também no 0 a 0, tá, Alex? 0 a 0. Eu acho que olhar para o passado, né, traz muitas vezes resposta, por exemplo, como uma notícia dessa. Claro que a gente vai depender muito, né? Quem que faz uma notícia como essa, de repente fazer preço no mercado? É a própria oposição. Então, caso nós tenhamos, né, uma oposição que começa a pegar uma notícia como essa e de repente ventilar uma dificuldade num avanço fiscal, então vamos lá, nós temos semana que vem
um mercado que aguarda medidas que vão ser divulgadas, que vão ser anunciadas pela Tebit e pelo Haddad. Então você tem uma notícia dessa. Se daqui para frente esse noticiário começar a ganhar um pouco mais de corpo e embolar o meio de campo do anúncio das medidas, inclusive essas medidas vão ser conversadas também com o Senado, se de repente essas notícias começam a empacar o meio de campo, aí você vai ver o mercado fazendo preço. Num primeiro momento, assim como no passado, o mercado sempre vai dar peso maior para aquilo que é o core do fiscal, que é o anúncio das medidas. Tanto é que provavelmente por isso que dólar, juros, não tem uma reação imediata a um possível, né, vamos dizer assim, crime de responsabilidade. Agora, depende de como que a oposição vai fazer uso de uma notícia como essa. Se é algo que não é usual, né, ou seja, se é algo que foi encarado, né, que pode ser encarado como uma manobra, obviamente a oposição vai usar. E no momento que nós estamos, qualquer barulho que venha da oposição, no momento onde a gente precisa da união das duas casas mais o executivo para caminhar, né, para uma pauta fiscal factível e que melhore o ambiente interno, se nós tivermos isso acontecendo, vai acabar prejudicando e muito as negociações e, obviamente, refletindo no preço dos ativos de risco, Léo. O que a gente encontrou aqui, vou voltar a compartilhar a tela, a gente segue fazendo a apuração. Não é que a matéria afirma que não é uma manobra, quer dizer, a matéria cita que não é uma manobra, imputando isso a um outro técnico do governo. Portanto, outro técnico do governo afirma que a adoção de um parâmetro menor não representa uma manobra para subestimar despesas, quer dizer, é uma defesa do governo aqui, né? E argumenta que algumas projeções são excessivamente conservadoras. O que me chama a atenção, vou dar um Ctrl F aqui, se eu coloco responsabilidade fiscal, não vem nada, tá vendo? Se eu coloco crime, não vem nada. Então a matéria ela não chega a adotar esse termo em nenhum momento. E quando eu coloco manobra, pedalada, né, seria um sinônimo aqui de pedalada, o que vem é o ponto de vista de um outro técnico do governo, que afirma que a adoção de um parâmetro menor não representa manobra para subestimar despesas. Ele argumenta, inclusive, que algumas projeções são excessivamente conservadoras. Para essa ala, incorporar uma gordura para não correr riscos nem sempre é justificável. Há também otimismo desse grupo com os resultados das revisões de benefícios em curso, o que pode abrir caminho para um ajuste gradual se necessário. Muito bem, a gente segue apurando aqui em paralelo, agradeço muito ao Caio, ele está fazendo pesquisas também enquanto a gente disseca aqui o fato. Eu acho que você mata a parada quando você leva o nosso olhar para a oposição. Vamos ver como é que a oposição vai querer surfar isso aqui e qual tipo de peso esse noticiário específico adquire ao longo da semana que vem. O dólar não reage, está no 0-0, inclusive melhorou até. O dólar estava subindo 0,07, está no 0-0. A curva de juros não reage ao fato também em princípio, recua 6 pontos base e meio a 7 pontos base. O mercado quer acreditar, se tem uma instituição que não deixaria esse tipo de coisa passar, é o mercado, né? E o mercado não está reagindo. O Ibov recua 0,55, abaixo dos 119 mil pontos, Alex. É simbólico. Simbólico. E o Beira até fez hoje um tweet. Nós estamos com uma saída, né, do investidor não residente do gringo. É a saída mais forte em 14 anos. Então, puxa vida, assim, a situação da Bolsa ela é muito mais complicada, né? Porque você precisa de um estrutural em relação ao fiscal a ponto de não só bater na expectativa do investidor, mas bater também no resultado das empresas. Então, vamos lá. Você tem um cenário onde você pode arrumar a casa do fiscal via corte de gasto, que é o que o mercado acredita que vai ser anunciado na semana que vem, ou você consegue arrumar o fiscal com medidas arrecadatórias que também vai bater nas empresas e prejudicaria ainda mais a situação da nossa Bolsa brasileira. Então, percebe que nós temos um sinal onde dólar e DI tem uma situação de responder a uma melhora, tanto se for via corte de gasto ou via arrecadação. Por quê? Porque o dólar ele não está preocupado, né? O dólar está preocupado com o fiscal, né? Se vai de repente bater no agro, se vai de repente bater, né, alguma outra empresa, ele quer a melhora fiscal para poder ter aquele sentimento pelo menos de estabilidade ou até mesmo melhorar. A mesma coisa a curva de juros. Curva de juros, ele sabe que se o fiscal melhorar, você tem um ambiente para de repente até pensar em cortes de juros. Agora, as empresas não. As empresas é uma situação onde qualquer medida que nós tenhamos para arrumar o fiscal e que indiretamente bata
em alguns setores que são muito sensíveis a mais uma alíquota arrecadatória ou a mais um cenário, né, onde você vai ter que penalizar alguns setores, é um cenário muito trágico. Então, o dólar como DI pode até melhorar, né, em alguns momentos com uma melhora de arrecadação. Mas se essa melhora de arrecadação é derivada de cobranças, tributos em cima de setores que já estão, de certa maneira, enforcados, não tem como a nossa Bolsa melhorar. Então, é um cenário para a Bolsa muito complicado. Né? Quem tiver, de repente, curioso, vai lá no Twitter do Beida, Moisés _Beida, e ele colocou, inclusive, uma tabelinha mostrando que é o fluxo de saída mais forte, 44 bilhões, se eu não me engano, já está esse número. 44 bilhões é o mais forte em 14 anos, Léo. 11 horas 18 minutos. Alex, muito obrigado. Sempre bom trocar essa ideia com você. Um lindo final de semana. Estamos fechando mais uma semana aqui de cobertura contigo. E segunda-feira tem mais. Valeu, Léo. Muito bom dia a todos. Excelente tempo em família. Bom final de semana. E a gente se vê na semana que vem. Valeu, pessoal. Valeu. Alex Martins ao vivo com a gente. Enquanto a gente ajeita o Marx, olha só, essa notícia aqui, ó, o Diego apurou no paralelo, ela é bem simbólica, hein, pessoal? Prestem atenção. Saída de Haddad seria uma tragédia, diz Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados. A solução fácil é trocar o ministro. A solução difícil é compreender que o ministro fez o correto e teve que aceitar a decisão do governo de acabar com o teto de gastos e dar aumento real do salário mínimo, fecha aspas, afirma Maia. O Maia que ainda tem trânsito e influência dentro da Câmara. Perdoem. E para além, pelo símbolo que já ocupou, né, de presidente da Câmara dos Deputados, quer queira, quer não, uma autoridade que tem alguma relevância nas suas declarações, né? Ele coloca uma eventual saída do ministro Haddad do governo de Lula seria um desastre político e econômico que tornaria uma situação já difícil ainda mais delicada. A avaliação é de Maia, que projeta dificuldades para o país em 25 e 26. Em entrevista à jornalista Andrésa Matais, do UOL, o ex-presidente da Câmara, afirma que o momento é de fortalecer Haddad. De forma nenhuma, trocar, mudar, enfraquecer, isolar. Em meio à percepção de setores do mercado de que estaria havendo uma fritura do chefe da equipe econômica dentro do próprio governo. Bom, que está havendo, está. Resta saber se as declarações dele, Tebet, ontem e a própria declaração de Lula cessa isso. A solução fácil é trocar o ministro. A solução difícil é compreender que o ministro fez o correto e, como ministro, teve que aceitar a decisão do governo de acabar com o teto de gastos. Bom, aquele é parte direta, né? Porque ele ajudou o teto de gastos. Ele era o presidente da Câmara na época, né? Do governo Michel Temer. Foi um dos protagonistas do desenho do teto de gastos e dar aumento real no salário mínimo, só que tudo isso gera um impacto total nas contas públicas, e aí o Brasil está pagando preço, avalia Maia. Eu tenho lido algumas análises que falam assim, o problema não é o ganho real do salário mínimo, é até mais legal para você ter consumo, sobretudo a parte que é 90% do Brasil, né, que tem menor renda, mais integrada ao sistema econômico. O problema são as vinculações e indexações que trazem um impacto inflacionário enorme na medida em que R$1 a mais no salário mínimo computa Y reais ou bilhões de reais a mais, por exemplo, nos benefícios previdenciários. E aí nós estamos entrando numa pauta impopular, complexa, socialmente bastante controversa. Segundo o ex-deputado, a agenda econômica defendida pelo ministro da Fazenda enfrenta forte resistência do próprio PT. Boa parte do PT acredita que a expansão do gasto público não necessariamente pode ser um problema. Eles acreditam que através do Estado você transforma a vida das pessoas, enquanto os liberais acreditam que quanto menos custo, mais há orçamento livre para que as pessoas tomem as decisões. É um debate ideológico, respeito. Agora, o que eu estou dizendo é que a situação do Brasil de hoje é diferente. O espaço para a política de aumento de carga tributária não existe, afirma. E me parece que a fala dele é simbólica nesse sentido, né? É mais uma autoridade, quer queira, quer não, com relevância na história da política brasileira, porque já presidiu a Câmara dos Deputados, há quem diga que esse é o principal posto da relação de poderes do Brasil, dizendo, o modelo esgotou. O modelo esgotou. Então você vai aumentando o coro de pessoas e o coral delas em torno do esgotamento deste modelo de ajuste fiscal. Nós temos 11 horas com 21 minutos e temos o Fernando Marques também na ponta da conexão para conversar. Alô, Marques, bem-vindo. Você com a palavra, política no radar, Brasília chamando a atenção. Boa, bom dia, pessoal. Assim, a figura continua chata, a gente vê os treasuries fechando mais um pouco, né, aqui com dificuldade, mas assim, eu tô com um feeling, Léo, que não falta muito para melhorar, tá? Inclusive, eu acho que a foto do dia hoje vai melhorar pro final, tá? Sempre sai ruído, né?
Mas essas movimentações recentes do governo, teve uma nota recente, uma nota ontem do Jota, né, a cobertura política do Jota Pro, falando sobre, até assim, até confuso isso, né? Eles escalaram o Costa para acompanhar a Tebet e o Haddad nessa função de revisão de despesas, e todo mundo sabe que o Costa ele é meio que um rival do Haddad, né? Mas com a intenção de até mostrar que a figura dele também poderia ser fiscalista, né? Ele tinha essa imagem na Bahia, hoje naturalmente não tem. E não é que vai ter uma grande revisão de despesas, né? Eu acho que o cenário base, pelo menos o meu, é que o básico vai ser feito, né? Que é empurrar com a barriga, contingenciamento, se for necessário, vai ser feito. E talvez, eu acho que pode acontecer, alguma revisão de despesa adicional, né? O Haddad falou dos super salários, é um PL antigo, está na mão do Senado também faz tempo, é um PL baixo, tem um impacto de 3, 4 bilhões, mas de repente um teto para alguns dos benefícios, alguma coisa pequena, eu acho que pode sair junto e vira um sinal simbólico, né? Não resolve o problema, mas eu acho que dado o momento que a gente está hoje e todo o ruído criado, eu acho que ajuda bastante, tá? E outro ponto é o BC, que eu acho que hoje nem virou mais um problema, né? A gente esqueceu o BC, mas a gente sabe que a reunião com consenso ainda é um trigger importante. 11 horas 24 minutos. A gente ainda vai falar de micro. Você quer falar de pão de açúcar? Mas eu quero ainda insistir no macro. Estão circulando declarações, já começou a reverberar. Me parece que é do broadcast, isso aconteceu há alguns minutos. O Padilha também fez acenos à questão fiscal, Marx. Vou contar aqui para você quais os highlights a que nós tivemos acesso. E aí, na sequência, você traz os seus comentários. É claro que a gente tem que esperar um tempinho. São informações exclusivas de colegas jornalistas nossos. E agora sim a gente pode reverberar na medida em que isso vai tomando forma e corpo também por grupos de traders e operadores. Precisamos debater qualidade dos gastos, não só do executivo, como de todos os poderes. Não espere deste governo qualquer medida para deteriorar a saúde das contas públicas. Fonte de compensação da desoneração tem que ser perene, não pode ser temporária. Mais do que nunca, Haddad tem a confiança de Lula e do governo. Dobradinha Lula e Haddad tem feito muito bem para a economia brasileira. Lula compreende metas fiscais como ousadas, mas entende que temos que persegui-las. E a agenda de responsabilidade fiscal é também do Lula. Pronto, esses são os highlights que Alexandre Padilha produziu. Olha, sinceramente, assim, Marcos, eu não sei qual que é o peso que o Padilha tem de precificação, né? O Padilha falou, o mercado reagiu. O que eu sei é que o que ele está falando é, em tese, o que o mercado quer ouvir. Mas remonta a provocação que eu deixei hoje no editorial. O mercado está afim de mais do que palavras. Na verdade, eu vou até melhorar. Ele está afim da palavra do Lula. Eu acho que, falando de palavras, né? O único que teria essa força de falar alguma coisa positiva e fazer muito preço é o Lula, porque no fim a gente sabe, o Haddad tem uma função muito importante, o Padilha tem uma função muito importante, até o Alckmin a gente pode dizer que tem uma função muito importante. Ele falou ontem, mas quem decide é o Lula. E a gente não viu ainda essa sinalização dele, né? Isso lembra um pouco do início do ano passado, que a gente estava esperando como seria o arcabouço, o que não seria, e tinha também volta e meia uma palestra ou outra do Lula. Teve o dia que ele foi simbólico, né, quando escolheu o Mercadante para presidente do BNDES, foi um caos. Todo mundo achou que o BNDES voltasse aquela máquina extremamente compulsória, né, de crescimento, e o Lula não dá esse sinal, né? Isso dificulta um pouco. Mas eu acho que está caminhando para isso. O Padilha, quando ele vai a público falar alguma coisa, eu não vou falar que sempre, né, mas pelo que eu converso ali com outras pessoas que acompanham política, pessoal da Arco também, geralmente ele está alinhado já com o Lula, né? Então eu não acho que ele falaria alguma coisa que não esteja alinhada com o corpo executivo, né? Por isso eu acho que alguma coisa vai vir. Mas falando em palavras, o único que teria esse peso de falar e fazer muito preço seria o Lula, e esperar isso dele é difícil. Lula falou, mas não falou em corte de gastos. Falou em defesa do Haddad, né? Classificou o ministro como extraordinário e afins. Eu tô conversando com o Alex Martins, tem um profissional de mercado que eu respeito profundamente, chama Felipe Salto, economista. Já inclusive trilhou parte da carreira na política brasileira, secretário do governo de São Paulo, num determinado momento. E ele é um dos pensadores das questões fiscais brasileiras mais sofisticados que nós temos hoje, no atual contexto. E o Alex, ele compartilhou há pouco algumas das declarações do Felipe Salto. Ele hoje é economista-chefe da Warren, né?
e muito respeitado. Inclusive, Caio, podemos tentar aí um papo com ele, ia ser muito legal. Vamos ver se a gente constrói essa agenda pro Felipe Salto conversar com o nosso público. E aí, ó, algumas das aspas que estão sendo imputadas ao Felipe e que o Alex divide comigo, mandou aqui no privado para mim, para ele, aumentou a probabilidade de a meta fiscal de 2024 ser alterada. Aspas, quando eu olho a dinâmica da receita, eu fico otimista, mas quando eu olho o resultado fiscal, ele está muito pesado, muito negativo. O governo precisaria fazer um contingenciamento grande, ao redor de 40 bilhões de reais, para garantir o limite inferior da meta fiscal. Ontem eu o ouvia no WW da CNN e ele dizia, o Felipe Salto, que parece que a arrecadação no último mês ela subiu 10, só que a despesa subiu 12, algo assim, uma relação assim. Então assim, houve um incremento da arrecadação como a agenda do Haddad projetava. Por outro lado, a despesa continua subindo mais do que a receita. E aí ele alude a esses 40 bilhões de reais de congelamento, né? Contingenciamento. A pergunta é, o governo vai fazer o contingenciamento necessário ou ao menos relevante para dar um forte sinal de credibilidade do arcabouço? O que deve acontecer? Ao que ele responde, por um lado, há uma chance não desprezível de mudança da meta em 24, mas Haddad deve apresentar algo relevante no lado dos gastos. Por exemplo, uma combinação de um anúncio de um contingenciamento relevante com algumas medidas do lado das despesas. A dúvida nesse cenário recai sobre a pressão da ala política do governo e também nas lideranças do PT, para o ministro não fazer nada, ou seja, não fazer um contingenciamento, tampouco anunciar medidas de cortes. Haddad, defende Salto, não vai ficar parado. Ele vai fazer alguma coisa. A questão é sobre se será ou não suficiente. Marx é um dos mais respeitados nomes que a gente tem para pensar a dívida pública e complexidade fiscal. O que é que você extrai dessas declarações dele? Bom, eu também gosto bastante dele. Se por acaso ajudar, eu posso passar o WhatsApp para vocês, para facilitar. Ótimo, por favor. Assim, eu até acho engraçado que muita gente critica o Salto, porque o Salto foi um dos críticos de algumas medidas do governo passado. Mas isso é o mais legal, né? Porque você não tem que criticar um governo ou outro, você tem que criticar o que você acha que está errado. E eu acho que ele tem essa característica, né? Então, eu tiraria o viés político de quem não gosta dele e tentaria olhar o técnico. E jogando pro outro lado, inclusive, ele até revisou para cima a projeção de déficit dele, que estava muito abaixo até do que o mercado esperava, né? Ele chegou a achar que teria um déficit de 1% do PIB primário. Eu acho que agora ele está entre 0,5 e 0,6, que deve dar esse contingenciamento de 40 bi que você falou, Léo. E eu acho que a questão é justamente essa. Eu acho que o mercado está com uma conta um pouco melhor que a do Salto, mas assim, o mercado está achando que vai precisar contingenciar entre 20 e 30 bilhões. Se não contingenciar, qual que é a solução? A solução não, né? O que acontece? Tem que mudar a meta. Eu acho que o estresse de sexta passada foi justamente esse, porque ficou um pouco ambíguo, né? Um abstrato, essa credibilidade que o Haddad passou, que o arcabouço seria seguido. Se ele for seguido, tem contingenciamento. Eu acho que, é o que eu falei mais cedo, empurrar com a barriga, que é o contingenciamento, vai ser feito. Nesse sentido, tem que sair do PAC. Acho que não tem mais de onde sair isso, né? E eu acho que isso acontece. Agora, 40 bilhões já assusta, né? Bastante. O meu palpite é que fica entre 20 e 30. Acho que seria contingenciado. Mas o que é mais importante que isso é empurrar o problema com a barriga. Você concorda comigo? Se a gente contingencia o PAC, a gente não está mudando em nada, né? As novas despesas estão crescendo. Então eu acho que vai ter algum ajuste simbólico. Em alguma dessas variáveis, né, de bonificações, benefícios, não sei se vai ser saúde e educação também, que aumentam recorrentemente o gasto. Que a ideia do Haddad de botar esse taxa 2,5, eu diria que ela tem nota 9. Seguida, não vai ser isso, né, em tudo, com certeza. A nota 10 seria colocar a inflação, né, igual o teto de gastos. Mas eu duvido que o BT faça isso. Mas eu acho que alguma coisa simbólica deve ser feita nesse sentido. E o contingenciamento, que parece que vai ser necessário, também acho que vai. Nós temos 11 horas com 31 minutos. Obrigado ao nosso Fernando Marques. Vou adorar esse meio campo para a gente chegar ao Felipe Salto. Fica aqui o compromisso nosso, né, em termos de produção, para a gente viabilizar essa conversa. E ele escreveu um recente artigo em que ele sugere 106 bilhões de reais a menos. Ele sugere que há espaço para que se diminua um conjunto de 106 bilhões de gastos de maneira recorrente, para além desses estudos, né, de desvinculação, desindexação. Vamos ver se a gente consegue aprofundar essa dinâmica com ele. Marcos, o seu destaque final nos leva para o microeconômico, particularmente para a questão de pão de açúcar. Você queria trazer uma reflexão a respeito, à vontade.
Eu só acho que vale ter no radar. Assim, tá tudo muito pesado, né? Até mesmo empresas exportadoras, acho que o fluxo de Ibov atrapalha tudo. Pão de Açúcar se sobressaiu um pouco, né? Esses últimos dias, está mais ou menos se segurando. E ontem acabou, né, o lockup do Cassino, do grupo Cassino, grupo francês, que a priori vai vender esse stake dele, né, que gera um overhang no Pão de Açúcar. Então pode ser qualquer momento. Eu gosto de sempre pegar referência histórica. Ano passado foi igual com o açaí, né? O block trade do Cassino, ele aconteceu uma semana após o fim do lockup em açaí. Então, se isso for repetir, deveria acontecer semana que vem. Marques, obrigado, meu irmão. Um abraço, bom final de semana, até segunda-feira. Um abraço, gente. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. 11h33, na nossa reta final aqui, a gente tem a fotografia da porta para dentro, a fotografia da porta para fora, Alexandre Cabral já na ponta da conexão. E antes, um rápido recado do time Põe no Bolso. Pessoal, desde o último dia 10, já estão disponíveis 3 aulas gratuitas sobre opções. É um mini curso, ao longo do qual o nosso Pedro do PNB, vai abordar como funciona a estratégia de opções dele, o histórico das operações e as recomendações, como fazer uma operação na prática e técnicas que ele utiliza para navegar pelas águas dos 3 ciclos clássicos de mercado, de alta, baixa ou inclusive lateralizado. Eu repito, é gratuito o mini curso. Ao final dele, você pode decidir se vale a pena mergulhar mais e contratar o curso do time do Põe no Bolso ou não. O que eu recomendo é só você não ficar de fora da oportunidade gratuita de conhecer o lado de lá e as operações. Esse QR Code te deixa na cara do gol. O Pedro do PNB mandou o recado pra você. 11h34, da porta pra dentro. Atenção, pessoal, curva de juros, 8 pontos base a menos em média em toda a extensão. O dólar recua 0,01%, é um 0 a 0, R$5,374. E o Ibov recua 0,40%, 119.077 pontos. Escalou, conseguiu voltar pra faixa dos 119. A gordura é mínima para perder de volta e revisitar o 118.900. VIX. O Diego Kerber tá nos levando para fora. O VIX volta a estressar, pois não, Diego? Exatamente, 8,87% de avanço para o índice VIX, volta aos 13 pontos neste instante, 13,01 para ser mais específico. DXY também segue estressado, 0,48% de alta, 105,73 pontos. Os yields de 2 zeraram o desestresse, tá? A desidratação. Então, basicamente, desidratando apenas meio ponto base para 4,69%. Os yields de 10, por sua vez, eles voltaram para o patamar mais próximo do que estavam no começo do nosso programa, que a gente estava até pontuando, que estavam caindo 4 pontos base, vão voltar exatamente para este patamar agora. Então agora em 4,20% de rendimento anualizado, não perderam este patamar como chegaram a fazer em certo momento aqui da nossa cobertura, mas ainda assim estão aí voltando para aquele patamar inicial. Falando do petróleo Brent, ele está praticamente zerado, está estável em 0,07% de avanço, enquanto o minério de ferro em Singapura passou a cair 0,28%, $107,20. Falando dos índices acionários americanos, o Nasdaq é o que menos cai, 0,17%, o S&P 500 tem recuo de 0,46%, enquanto o Dow Jones tem queda de 0,77%, portanto, sem grandes alterações assim. Alexandre Cabral, qual é o resumo da semana quando a gente pensa em Estados Unidos, hein, professor? Ih, lá vem, olha só. Cante comigo, Mengão. Acima de tudo, rubro-negro. Araújo é seleção. Que isso? As vaias. Eu esqueci, pô. Caiu, avisa que eu tô ao vivo, pô. Aqui, ó. Ó como é que o povo tá te tratando nesse programa, tá vendo? Você fica puxando a sardinha pro Flamengo, a galera taca a pedra. Líder, que tem de vascaíno aqui. Líder que nunca jogou segundona. Vai, Cabral. Resumo da semana. Resumo da semana, números excelentes vindo dos Estados Unidos, com uma chance de juros não cair em novembro e quem sabe em setembro. E Brasil continua o Bumba Me Boi e só o Mengão salvando. É uma boa manchete, gostei, tá contratado. Vamos aprofundar no caso americano. CPI e PPI mais fracos vieram praticamente num Dream Team. Tá certo que precisam replicar essa dinâmica para convencer e gerar confiança para os dirigentes do Federal Reserve. Mas toda a história tem um começo, né? Pode ter sido esse o começo. Sim. Ele lembra um pouco o fim do ano passado, lembra? Quando até se imaginava com mais fôlego o corte em março, ou pelo menos em junho. Aí veio o primeiro trimestre desse ano e jogou uma ducha de água fria. Mas CPI e PPI passaram no teste, né, professor? Se a gente tiver uma tendência mantida... Emprego também. Também, né?
O maior número em 9 meses. Caderninho é vida, mano. O maior número em 9 meses. PPI deflação, caindo o anualizado de 2,30 para 2,20. CPI somente aluguel incomodando, mais nada. Zero cheio, 0,20. O núcleo caindo todos eles. Excelente notícia vindo dos Estados Unidos. Um discurso do Powell tranquilo. Não tava nervosão, não tava mexendo o braço, não falando nenhuma loucura. Então, excelentes notícias vindo dos Estados Unidos. Só viu 10 anos. Quanto tá o 10 anos agora, meu amigo Diego Diogo? Tá caindo 4 pontos base, professor, para 4,20%. Mas o que é a taxa? Ó, 4,20. Tava em Essa 4,19. taxa fechou... Ó, essa taxa fechou semana passada 4,2860. Ela chegou a bater 4,46 e tá fechando agora 4,20. Então, pra ver como a semana foi boa nos Estados Unidos. Juros de 2 anos, você tem fácil aí? De quantos? Quantos anos? 2 anos? 2. 2 anos, sim. 4,69. Isso. Pô, e fechou a 4,88 semana passada. Então, olha como é que fechou. Então, notícia boa pra caramba vindo dos Estados Unidos. Pena que o Brasil tá brincando de contar piada e tumultuando tudo, mano. Esse é um bom gancho para eu cumprimentar o Isaías Lopes, que é head quantitativo do TC Pandora, tá de volta aqui na nossa programação. Isaías, o Ibovespa chegou a ser o indicador mais correlacionado com os yields de 10 anos nos Estados Unidos. Isso se perdeu. A gente conseguiu entrar numa dinâmica de ilha aqui no caso brasileiro. Tanto que o Ibovespa já se despediu, inclusive, dos 119 mil pontos. A duras penas tenta voltar para lá. O quanto que te surpreendeu, te chamou a atenção, como quem monitora, né, o macro bastante, como é o seu caso, nessa descorrelação constrangedora pela qual a Bolsa Brasileira segue passando? A real é que o Ibovespa ele já foi um beta global, assim, alavancado. Então, aquele investidor que queria tomar risco de emergente, ele sabe que o Brasil é um bom expoente nesse sentido. Como a relevância dele caiu em termos de market cap, né? Quero dizer assim, as bolsas nos últimos 10 anos elas sobem, enquanto que o Brasil está defasado em relação a isso, né? Então, a relevância dele dentro dos índices é menor. Então, hoje, Brasil é menor dentro de MSCI Emergings, ele é menor dentro do próprio MSCI Latam. Ele ainda, evidentemente, é o principal de Latam, mas ele já chegou a ser 90%. O que eu quero dizer com isso? Que cada vez mais o Brasil é menos relevante na cena global, por conta, a gente sabe, de uma sequência de eventos institucionais que fazem com que o investidor ele acaba tendo menos interesse por aqui e fica mais apetitoso para outros lugares como a Índia, né, por exemplo. Isso muda ao sabor dos ventos ou você está denunciando aqui um problema estrutural que tende inclusive a se agravar? Como é que você responde a essa provocação? Eu imagino que na ponta, em eventos de risk-off, as bolsas elas tendem a se correlacionar de maneira geral. Então, se a gente pensar aí num cenário de uma crise bancária, né? Quebrou o banco, etc. Que não é o cenário hoje, né? O Brasil, ele volta a se correlacionar com o mundo definitivamente, porque é um caso sistêmico, né? Agora, num caso em que a política local ela é mais relevante do que fatos externos, né? A gente deve ver o Brasil como um player descorrelado. Quando você olha para essa fotografia da Bolsa, como é que isso reverbera dentro da TC Pandora? Assim, até legal para atualizar um pouco da estratégia do olhar. Qual que tem sido a estratégia de alocação diante dessas últimas semanas? Faz tempo que a gente não se reencontra aqui na News. Basicamente, o Pandora Essencial ele é um fundo sistemático, né? Então, ele vai tomar decisões independentes daquilo que a gente acha. É óbvio que a gente, como gestor, acompanha o mercado, mas o posicionamento do fundo ele independe da gente, uma vez que a estratégia é implementada. 50% a 60% do fundo é tendência, 50% a 60% depende do range aí vai ser long and short, ou seja, posições relativas. Então, a gente carrega um risco que independe dos movimentos de mercado, que é essa parcela de long and short, e eventualmente o fundo ele pode ficar mais direcional. Nesse sentido, o fundo ele está mais direcional, porque a direção dos ativos está apontando para o mesmo lugar. Então a gente vem aí nos últimos 1 mês e meio, mais ou menos, com um fundo defensivo. Ou seja, hoje a gente está vendido bolsa, a gente está vendido small caps, a gente está tomado DI, é a principal posição que a gente ganhou dinheiro nesse último risk-off do DI, né? Há quanto tempo que vocês estão tomados na curva? A gente está tomado... A gente teve 2 movimentos esse ano de ganhar bastante dinheiro. Um foi na sexta passada
e o outro, se eu não me engano, foi há 1 mês e meio. Foi algum evento de estresse também local de juro. E o dólar, a gente está começando a ficar comprado também. Então, os movimentos dos ativos não necessariamente eles vão no mesmo sentido. Às vezes a gente está dado juro e vendido bolsa. Sim. Às vezes está comprado dólar, mas está comprado bolsa. E aí uma coisa tende a, às vezes, offsetar o movimento da outra. Nesse cenário a gente começa a ficar mais direcional. Alguém poderia ter a curiosidade de perguntar, inclusive meu caso. Pô, você está dizendo que vocês estão começando a ficar comprado em dólar, o dólar, vou arredondar, está em 5,40. Significa que vocês enxergam espaço para uns 5,50? Eu, particularmente, gostaria de não comprar dólar agora, porque eu acho que está esticado, né? Mas aí entra a questão do fundo ser sistemático, né? Então vai ter muitas vezes que eu vou embater com o modelo e vou estar correto, mas vai ter algumas poucas vezes que o modelo vai insistir num determinado call e ele pode ser muito mais do que a gente imagina. Então eventos como 2008, 2020, que são risk-offs mais generalizados, né? Nessa sua pergunta eu poderia falar, não vai para 5,50, vai para 7, né? Então, a gente tem que ficar dentro desse mandato. Mas, assim, discricionariamente, eu entendo que o dólar está muito esticado, né? A gente está na máxima do ano, praticamente. Aí vai muito na lógica do que a ferramenta sistêmica indica para você na hora de alocar os recursos dentro do fundo. São 11h43. Uma outra curiosidade. Você acabou de dizer para a gente que você fez um grande movimento, né? Quando eu digo você, claro, tomando por base a tua atuação ao representar a estratégia do fundo. Porque na última sexta-feira, a tal piada do Haddad, ela acabou trazendo para a curva de juros 30, 40 pontos base de estresse. Quer dizer, não é banal, né? Mesmo no Brasil, a gente vê 10, 15 pontos base, agora 30, 40 pontos base. Como é que a ferramenta age nesse aspecto? Ela não tem como antecipar uma reunião a portas fechadas que vai ter desdobramentos a partir do que um ou outro vaza, o Haddad com os banqueiros. Mas ela pode, a partir da movimentação de compra da curva de juros, falar, opa, os sinais mudaram aqui, é melhor a gente surfar. Eu tô vendo muita força compradora, é mais ou menos isso? No nosso caso, a gente olha para 3 grandes tendências. O que eu vou falar aqui é extremamente comum do ponto de vista sistemático, tá? Fundos quantitativos lá fora tendem a fazer isso que eu vou comentar também. Que é entender que existe uma tendência de longuíssimo prazo, uma de médio e uma de curto. Então, por curto, entende aí um look back próximo de 1 mês. Médio 3 a 4, longo de 6 meses a 12 meses. Ou seja, eventualmente eu posso ter 3 tendências no mesmo ativo apontando para a mesma direção. Às vezes elas podem ser distintas, o que vai fazer com que a gente tenha a menor posição. Vamos supor que a posição de longo prazo tá comprada, a de curto está vendida, aí no final a gente acaba tendo uma posição menor. Por que a gente pegou ambos os movimentos de juro esse ano? É porque a curva ela já vinha no movimento de estresse, né? Então, na verdade, muitos gestores multimercado aqui no Brasil estavam empolgados com o juro brasileiro. Vocês devem ter acompanhado, inclusive, alguns se arrependendo da posição e tal. Mas a verdade é que, do ponto de vista de movimento de preço, o mercado aqui ele já estava mais turbulento. Então, a gente conseguiu pegar, agora que eu me lembrei, os 2 movimentos, um foi em março e o outro foi agora, né? Então, em ambos os movimentos, a gente já estava risk-off. O que acontece nesses momentos é que o movimento direcional, como você está olhando para trás, ele não muda, né? Então, se na sexta-feira o mercado foi risk-off, o modelo não vai mandar comprar porque ele acha que agora é a hora de... Ele nunca vai falar quando que vai virar o mercado. Ele vai só acompanhar uma tendência que já está acontecendo. O máximo que a gente faz sistematicamente se a vol do mercado está muito alta, as nossas posições elas diminuem proporcionalmente. Então imagina um cenário assim, a gente estava com 50% de convicção, foi para 100% de convicção risk-off no DI. Então isso quer dizer que a gente vai dobrar a posição? Tudo vai depender do movimento de vol. Como a vol do DI está muito estressada, a gente acaba tendo... uma coisa acaba offsetando a outra. Legal. Por que a gente faz isso? Porque a gente entende que a vol dos ativos ela não é constante ao longo do tempo, né? Tipo a bolsa. A bolsa tem 20 de vol. Quando? Agora ela pode ser 15. No cenário do risk-off pode ser 80. Isso varia, né? Sim. Então é por isso que a gente faz as duas coisas. A gente chama isso de market timing, que é o sinal, se é positivo ou negativo. E o outro é volatility timing, que é a ideia de que a vol ela não é constante ao longo do tempo. Vocês seguem tomados na curva brasileira?
Ou já Tomados. realizaram? Tomados. Hoje, então, uma dinâmica de correção. Nós temos 10 pontos base a menos. Lembra sempre disso, né? Estar tomado numa curva de juros é apostar no estresse dela. Estar aplicado numa curva de juros é apostar no oposto. Hoje, a curva de juros ela vai renovando as suas mínimas. Nós temos 12 pontos base a menos. É um bom gancho, professor Cabral, para eu devolver a palavra para você, a fim de a gente fazer o saldo brasileiro. Eu te perguntei o saldo americano. Você disse, foi uma semana muito boa, que produziu boas notícias. Sobretudo pensando em dinâmica inflacionária, mas também no caso do mercado de trabalho. Quando a gente estende o raciocínio para o Brasil, bom, nós não cansamos de perder oportunidades, perdemos mais uma, né? 2024 está sendo assim. Quem está ganhando dinheiro é quem está operando contra os movimentos de correlação. O Brasil tem tido uma dinâmica, falava há pouco com o Isaías sobre, de ilha. Qual que é o saldo que fica nessa semana? Dá para dizer que o Haddad termina mais forte do que no começo dela, mas nem por isso convencendo absolutamente o mercado, né? Então, podemos separar essa resposta em 2 kits. Se você falar o kit econômico, você vai ver IBGE de varejo bom, 0,9 foi um número bom. Você vai ver o IBCBR que saiu hoje muito bom, apesar de ter vindo 0,01, as revisões passadas fizeram com que a base ficasse muito alta. Então, no geral, subiu mais do que a expectativa, se considerar todas as revisões passadas. Tanto é que o relatório do mês passado se falava em PIB esse ano de 0,97, com uma racha estatística, agora já fala em 1,24. Então, nós tivemos notícias boas vindo da economia em si. Varejo, IBCBR, notícia não muito boa vindo do IPCA. O IPCA veio um pouco mais forte do que o esperado. E notícia muito ruim do ambiente Brasília, né? Kit Brasília, todo mundo batendo em todo mundo, e quem mais apanhou nessa história foi o Haddad. Como eu achava que Lira e Pacheco iam segurar Haddad, agora os bancos também. Teve uma declaração da Febraban, eu acho que no pensamento deles é ruim com ele e pior do sem ele. Imaginando Gleglê, Mercadante, Guido, qualquer doido desse aí assumindo o Ministério da Fazenda, pelo menos deixa o maluco tocar violão lá, que ele de todos eles é o menos pior. Então, do lado econômico, dados bons, do lado político, uma draga. 11h49, deixa eu pegar carona num gancho deixado pelo professor, que passa pelas falas que vão sendo divulgadas, vão circulando, de Isaac Sidney, da Febraban. Ele que encabeça a Febraban, trouxe algumas declarações há pouco, entre as quais: ministro Haddad pediu ano passado que encontros com bancos privados fossem periódicos, de modo que o encontro de hoje não teve por motivação debate sobre ajuste fiscal. Ele segue: estivemos aqui para reafirmar apoio institucional ao ministro Haddad. Enxergamos no ministro Haddad determinação e firmeza no ajuste fiscal. Setor bancário tem crédito de quase 6 trilhões de reais e financia a economia. O encontro de hoje é o 4º que fizemos com bancos e Haddad. Compromisso do ministro Haddad com o reequilíbrio das contas precisa ser perseverado. Saímos convencidos de que Haddad está determinado com diálogo dentro do governo. Estamos convencidos de que Haddad está determinado a reequilibrar as contas. Haddad vai precisar de apoio firme do governo, do Congresso e do empresariado. O único caminho que o Brasil tem é finanças públicas rumo a equilíbrio. Estamos dispostos a contribuir com sugestões para o equilíbrio fiscal. Portanto, palavras relevantes de Isaac Sidney, da Febraban. Meus amigos, a semana vai fechando com várias sinalizações de fortalecimento do Haddad, nenhuma delas vindo do PT. A exceção é Lula. Mas os mais próximos ali do próprio partido, nem aceno dão. Nem aceno dão. Vieram sinalizações do Alckmin, vieram sinalizações da própria Tebet, a barca na qual ela está junto com o ministro, inclusive. Vieram sinalizações de Lula ontem, e aí a gente começa a ver sinalizações hoje, né? O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, trouxe declarações que fortalecem o ministro. Agora, Isaac Sidney, líder da Febraban. Outros empresários me parecem estar acenando ao Haddad, entendendo que ele é a esperança. É um pouco daquela máxima, né? É ruim com ele, pior sem ele. Para alguns, esse seria o resumo.
E no entendimento do governo, em termos do núcleo duro ali, do Partido dos Trabalhadores, nenhum recado ou aceno de suporte ao ministro. Nós temos 11h52, dá tempo dos destaques finais. Isaías, eu te deixo à vontade agora para permitir ao público uma última reflexão, algum ponto que você gostaria de colocar, como quem está monitorando o mercado, se tem algum eixo que a gente deve olhar com mais atenção, o que é que está no seu radar daqui para frente, e o mesmo eu vou estender ao Cabral. Vem aí em breve Caio Melo, vem aí o seu fato irrelevante. Pois não, Isaías? Perfeito. A gente pensa que, na verdade, é importante você olhar outros eixos que não só Bolsa, né? Eu entendo que a maior parte das pessoas aqui vão estar olhando para o movimento da Bolsa Americana e da Bolsa Brasil, mas a verdade é que o mundo tem muitas coisas, né? Tem muitas classes de ativo e às vezes dentro da própria classe de ativo você tem coisas transversais, né? Que é o que a gente explora, por exemplo, nas estratégias de valor relativo. Então, a melhor maneira de você se blindar contra um risco é ou você tira o pé, que é aumentar a caixa, que geralmente é difícil você fazer isso ao longo do tempo e acertar sistematicamente. E a outra maneira é você ter diversificação, que significa ter realmente cestas diferentes, né? Então, ter cestas diferentes não é ter um pouco de ações de varejo, um pouco de ações contracíclicas, um pouco de ações de utilities. Se você estiver fazendo isso tudo no escopo de Brasil, ou tudo no escopo de US, ou alguma coisa assim, você acaba tendo um risco de concentração significativo. E aí, fundos quantitativos, e aí não só restrito ao Pandora, mas fundos quantitativos aqui no Brasil, fundos quantitativos lá fora, principalmente, você vai ter outros eixos, outras formas de você capturar esses retornos relativos, sem ficar demasiadamente se preocupando se o que o Haddad e o Lula vão falar no dia seguinte. Então, é o único almoço grátis que a gente, por enquanto, tem, é a questão da diversificação, só que bem feita. Esse é o ponto também. Isaías, muito obrigado, sucesso para vocês. Eu quero compartilhar aqui a página TC Pandora. Você que ficou curioso, quer entender um pouquinho mais da metodologia, ó, o fundo que o Isaías sobretudo representou hoje foi o Pandora Essencial, tá aqui, ó, multimercado macro quantitativo. TC Pandora, jogou ali no Google, você já vai estar na cara do gol, e aí você conhece os outros produtos. O Jorge e o Paulo Bogoziel, por exemplo, falam muito do TC Digital Assets. Deixa eu também me despedir do nosso Alexandre Cabral, tá na ponta da conexão o Cabral, já ansiosíssimo para o nosso fato irrelevante. Qual que é o foco do professor na próxima semana? Pois não, Cabral? Só um detalhe, meu amigo, desculpa aí falar assim, mas Alexandre Padilha entrou em defesa do Haddad, tá? Ele sim, nós bastante repercutimos. Haddad agora de manhã. É verdade. Então é um dos núcleos fortes, né? A linha ele, Rui Costa, Rui Costa, Lula ali, aquele pô, então Padilha defendeu. Concordo, não vi nada de Rui Costa, vi frase de Lula ontem, num evento lá, putz, eu não sei se ele tá na Itália, que lugar do mundo ele tá Itália. nesse momento, que ele vai para 2 países, né? E o Alexandre Padilha agora de manhã. Pra mim faltaria Rui Costa, dizendo que também que tá com ele, mas por enquanto não falou nada. E eu acho uma peça fundamental desse tabuleiro, né? Não, fez muito bem de complementar, professor. A gente repercutiu, o Padilha trouxe essas declarações há pouco. O Padilha, invariavelmente, acena. Menos notícia pra mim, mas você tem razão, é mais uma voz do governo, sim. Rui Costa achou absolutamente improvável. Mais improvável do que o Rui Costa sair em defesa do Haddad é só a Gleisi Hoffmann. Professor, destaque final, vamos lá. Destaque final, semana que vem, semana do cupom. É uma semana também tão curiosa quanto a última votação. Se vai ter algum dissidente, se a maioria vai se manter. Como tá agora, se a gente olhar a curva de juros agora há muito tempo, eu não vejo uma curva de juros dizendo que o juros terminal para esse ano é como tá agora, 10,5. Eu cheguei a ver 11,5 esse ano, acho que 11,75 tá em 10,5. Então, a semana que vem é uma semana olhando para quarta-feira, final do dia, não só a taxa, como votou cada diretor e o que ele vai falar no meio do caminho, principalmente dessa parte fiscal. Se eles vão botar o pé um pouco mais pesado escrever mais pesado no comunicado, né, na quarta-feira ou não. Então, quarta é o grande dia para o Brasil semana que vem. Tchau, Cabral, até segunda-feira. Até, se Deus quiser. Obrigado. Valeu. 11h56, como é que é? Cheirosinho. Aí, ó. Tá vendo? Ó, Léo Pinheiro te elogiando aqui. Tá falando que você é cheirosinho. Olha lá. Sobe som! Tchau, Cabral. 11h56. Quem
Ouvi falar, hein? Tá cheirosinho também pro fato irrelevante, é Caio Melo. Pois não, Caio, qual que é o olhar irreverente pro mercado? Espero que eu esteja cheirosinho, viu, Léo? Mas é o seguinte, Dia dos Namorados já se foi. As metáforas que ele pode deixar pra nós, jamais. Se relacionamento sério é como renda fixa, trade é como balada? Se sim, mercado brasileiro tá todo mundo querendo namorar essa semana, hein? Essa semana todo dia foi Dia dos Namorados no mercado, não foi só quarta-feira não. Mas seguindo essa metáfora, essa semana S&P e Nasdaq batendo recorde histórico e o Ibovespa uma porrada atrás da outra. Ibov tava igual solteiro vendo os casais postarem fotos juntos, os casais curtindo o Dia dos Namorados e o Ibov lá sozinho, solteiro. Mas pra vocês verem, né, como são as coisas, o CPI e o PPI ficaram abaixo do consenso. Era a receita perfeita pra bolsa subir e nem assim. Isso aí também é igual quando tem um cara tímido e o amigo dele extrovertido na balada. O extrovertido vai lá, arruma uma gatinha pro tímido e ele deixa passar. Coisas que se fala no mercado brasileiro e na hora H. Sobe, pelo amor de Deus! Mas o que é um peido pra quem tá comprado, hein? O IPCA veio acima do esperado essa semana, puxado por quem? Alimentos. Mais caro levar o seu cônjuge pra jantar, fazer uma janta em casa, sabe? Eu não sei, sou solteiro. Alimentos que mais subiram. Batata inglesa, mais de 20%. Rapaz, a batata vai assar. Quem tá frita não é a batata, é quem compra a batata. Cebola de novo nas altas. Até o Léo já decorou a piada de chorar quando compra cebola e não mais quando corta. Os barzinhos vão mudar o nome dos anéis de cebola. De onion rings pra onion rings, que você vai ter que deixar pra pagar lá. Leite longa vida fecha o top 3 das maiores altas de alimentos, longa vida e bolso curto, só se for. E tem mais. Por conta da seca na Europa, o azeite já subiu 50% nos últimos 12 meses e pode subir mais. Inclusive, muita gente não declarou imposto de renda ou caiu na malha fina sem conte ajuda, garotinho. Dizem até que caiu na malha fina quem não declarou o azeite no imposto de renda, hein? Toma cuidado. Pra não dizer que não falei das flores, alguns alimentos caíram de preço, principalmente a banana. Aí os mais acalorados aqui do chat vão falar, tá vendo? República das Bananas, o Brasil. E na verdade, Brasil tem que mirar em ser a República da Maçã. Eu explico. Com pelo menos um corte de juros no radar esse ano nos Estados Unidos, boom da inteligência artificial, não ficou bem nesse boom da inteligência artificial, ainda bem que é Dia dos Namorados, a alta da inteligência artificial, Microsoft, Nvidia e Apple valem mais que o PIB do Brasil. O PIB do Brasil, quase 2 trilhões de dólares. Apple, mais de 3 trilhões. E por fim, a medida do PIS/COFINS, que deu a maior polêmica, foi devolvida pelo Senado e até senador petista aplaudiu a devolução. Essa MP tinha sido enviada enquanto o Haddad estava no Vaticano e essa viagem segue repercutindo. Até bafafá de demissão ocorreu. Foi a pior semana do ministro e, quiçá, a pior semana do governo. Só prova a frase de que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Até se rezar no Vaticano, inclusive, hein? Ou mais assombração me aparece, ou mais fantasminha aparece. Ou mais gastos obrigatórios aparecem. É fogo, viu? Fogo amigo, inclusive. Vocês entenderam como tá, né? Vamos sextar, gente. Fui! Tchau. Tchau, Caio Melo. Caio Melo, eu gostei dessa tua construção. Boom da inteligência artificial. Boom da commodity. Foi sem querer querendo. Foi mais forte do que você no nosso Fato Irrelevante. Caio, muito obrigado, meu parceiro querido. Diego Kerber, muito obrigado. Esse sinal é o gancho perfeito para eu dizer que, sob a luz das declarações do líder da Febraban, de Alexandre Padilha, ainda da repercussão do fortalecimento simbólico de Lula nas palavras ao classificar Haddad como ministro extraordinário, bem como da menção à agenda, que vai revisar com mais cuidado a ponta dos gastos, o kit dos vendidos se transforma em kit dos comprados.
e com algum peso. O Ibov está na máxima intradiária, 0,19% de ganho, 119.798 pontos. O Ibov começa a acenar para os 120 mil. O dólar está caindo 0,20, R$ 5,362. E a curva de juros, pessoal, começa a desidratar 16 pontos base em média. Essa foto vira filme no seu almoço de negócios, que vai começar com Vinícius Custódio, Camila Nascimento e Joelton John. Léo Pinheiro, muito obrigado por mais um programa. Bom final de semana pra vocês. Juízo, hein, garotinho? Até segunda. Tchau. WhatsApp TC News 11 9 37 26 13 18. Adiciona aí e participe com a gente.